Amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário semanal da Parashá. A Parashá dessa semana chama-se Bo e encontra-se registrada no livro de Shemot, Êxodo 10, verso 1, até o capítulo 13, 16. No momento da saída do povo de Israel da terra do Egito, Deus presenteou o seu povo com o que nós chamamos de um relógio. Mas não foi este um relógio simples, comum, mas sim um relógio especial, cujo pêndulo e ponteiro viriam a ser acionados ocasionalmente pelo próprio povo de Israel, o qual saberia assim então a hora correta, exata e verdadeira. Este presente foi dado ao povo de Israel no primeiro verso do capítulo 12 do livro de Shemot. Vocês podem conferir lá. Está no livro de Shemot, Êxodo, capítulo 12, verso 1. Mas, antes de citarmos o texto, descreveremos então, em linhas genéricas, em linhas gerais, o momento em que a cerimônia de entrega deste relógio ocorreu. Naquele momento, o faraó, o grande rei do Egito, ainda estava se retorcendo pela agonia imposta pela sua teimosia. 9 pragas terríveis conseguiram abalar a estrutura de todo o seu reino durante um ano. Ainda assim, ele não havia se convencido a libertar os escravos israelitas que estavam causando ao seu império um tremendo prejuízo. Mesmo levando em consideração que já pairava sobre o Egito o terror causado quando Moisés anunciou a última praga, a derradeira das pragas, que seria a morte dos primogênitos. Então, de repente, foi declarada uma trégua. O capítulo 12 do livro de Shemot termina com o confronto entre o faraó e Moisés e com a ameaça feita, o capítulo 11, melhor dizendo, termina com o confronto entre o faraó e Moisés e com a ameaça feita com relação aos primogênitos da nação egípcia. O capítulo 12, porém, é um capítulo intermediário, onde Deus declara uma trégua em relação ao Egito, desvia a sua atenção dos egípcios para os próprios filhos de Israel, para ensinar-lhes então as primeiras lições a nível nacional acerca da redenção. E eis que antes mesmo do Egito ser atingido pela última e terrível praga, Moisés e Arão receberam as primeiras instruções referentes à libertação prevista da escravidão do Egito, que se tornaria então um marco na história do povo judeu por todas as suas gerações. E diz o texto em Shemot 12:1: este mês será para vós princípio dos meses, ou seja, o primeiro dos meses. É este verso que os sábios Hazal, de abençoada memória, compararam por analogia a um relógio de pêndulo. No Midrash chamado Yalkut Shimoni, nós encontramos a seguinte passagem: e disse Rabi Yehoshua ben Levi: esta situação assemelha-se a um rei que possuía um relógio de parede. Ele olhava o relógio e sabia a hora correta do dia. Quando seu filho cresceu e amadureceu, entregou-lhe o relógio. E assim disse-lhe Deus: até este instante o cálculo dos meses se encontrou em minhas mãos. A partir de agora está entregue às suas. Se aceitarem a tarefa, assim será. Se não a aceitarem, assim será. De qualquer modo,
este mês é para vós. Este relógio dado por Hashem ao povo de Israel, pouco antes da saída da terra do Egito, é chamado na tradição de Kiddush HaChodesh Vesod Haibur, santificação do mês e o segredo dos anos bissextos. Isso refere-se ao sofisticado e bastante complexo sistema de cálculo astronômico que possibilita então a determinação exata do ano hebraico, seus meses e suas festas. Sobre este sistema de contas foi dito na Torá: pois este é o teu saber, a tua sabedoria aos olhos dos povos, conforme está escrito em Devarim. De fato, o calendário hebraico é complexo, pois se compararmos com os outros que se baseiam no movimento do Sol ou da Lua, como o calendário cristão e o calendário muçulmano, respectivamente, o calendário hebraico é um híbrido, uma mistura, uma mescla desses dois sistemas. Este fato então exigia um profundo conhecimento astronômico e cálculos precisos da parte do povo de Israel. Quem estiver então interessado acerca desses cálculos poderá então encontrá-los todos no Talmud, na literatura rabínica que o acompanha, por certo. E o que mais nos espanta é que hoje, quando nós dispomos de satélites, relógios atômicos, os mais modernos possíveis, instrumentos de medição muito precisos, enviados ao espaço, etc., nós podemos ver a exatidão dos cálculos talmúdicos relativos à duração do ciclo lunar, por exemplo, com até 5 casas decimais de precisão. Ou seja, é incrível. No entanto, restam algumas questões por aberto. Por que este teria sido o primeiro mandamento ordenado por Deus ao povo, na iminência de se libertar? Por que os hebreus, ou os israelitas, deveriam receber este mandamento antes mesmo de saírem da terra do Egito? E por que ele antecedeu ao mandamento dos sacrifícios e da comemoração da Pesach, que é destinada então a eternizar de forma direta e imediata os grandes eventos que estavam ocorrendo naquele momento? O segredo se encontra na expressão, como vimos no nosso texto de Shemot 12:1, para vós. Lachem. Este mês será para vós o princípio dos meses. A expressão para vós está na realidade então ordenando nada mais, nada menos do que o envolvimento a nível pessoal do povo, dos seus tribunais, no processo de determinação do início de cada mês. Se o mandamento se restringisse ao conhecimento dos métodos astronômicos e matemáticos necessários para o cálculo do ciclo lunar, não caberia aqui então a expressão para vós. Afinal, neste caso, o mandamento não implicaria ou não exigiria a participação ativa e pessoal dos sábios na realização do cálculo do momento exato da lua nova, por exemplo, o qual é feito então a partir das suas próprias tabelas. Isto porque esses cálculos nada mais são do que a determinação de fatos astronômicos objetivos. O mandamento de santificação dos meses concretizou-se de uma forma bem distinta. O grande tribunal, o Sanedrim, que foi instalado em Jerusalém, sabia de forma precisa quando ocorria o evento astronômico da lua nova. Textos antigos demonstram que o conhecimento disponível naquela época era suficiente, sim, para a determinação precisa do mês. No entanto, o mandamento exige que o mês seja, entre aspas, para vós. Este objetivo somente é alcançado através de uma determinação subjetiva, que não estaria necessariamente de acordo com os cálculos efetuados.
Assim, o grande tribunal esperava a cada mês a vinda de testemunhas oculares que testemunhariam ter visto a lua nova, definindo então este dia como sendo o primeiro mês, o primeiro do mês. A necessidade do envolvimento pessoal, do envolvimento humano para a determinação dos meses se expressa de modo radical no seguinte preceito, como determinado pelo Tratado Rosh Hashanah do Talmud 25. Viram no tribunal e todo o povo, e não tiveram tempo de dizer: santificado seja, antes de anoitecer. Este mês terá um dia a mais. Ou seja, apesar de testemunhas afirmarem ter visto o nascer da lua nova, e apesar desse testemunho ter sido considerado válido pelo tribunal, e estar de acordo então com os cálculos feitos de antemão, como o tribunal não teve tempo de proclamar o novo mês e santificá-lo antes do anoitecer, aquele dia passou a ser então o 30º dia do mês anterior, ao invés de tornar-se o primeiro do novo mês. Decorre disto que os homens foram então chamados a determinar a duração dos meses do ano e a data das suas festas, sendo a proclamação por parte do tribunal o fato decisivo neste processo. Era assim que os meses eram determinados na época que existia o Beit HaMikdash em Jerusalém. Quem pesquisar então na Mishnah, no Talmud, poderá observar a enorme expectativa que existia da parte do povo em torno da determinação do início do mês, numa época em que a decisão do tribunal tinha uma importância pessoal para cada um dos indivíduos de Israel. Bem, alcançamos então o ponto em que podemos verificar a importância espiritual deste mandamento. O que pode ser feito ao examinarmos os efeitos que a expectativa pelo novo mês causava no povo e o benefício decorrente desta responsabilidade que foi imposta a Israel, de determinar então por conta própria o início dos meses. Esta expectativa e esta responsabilidade criaram a consciência de que as leis da natureza não têm poder absoluto sobre o homem e seu destino, e nem mesmo sobre o mundo em si. Não somos subordinados às leis da natureza, pelo contrário, nós, seres humanos, determinamos nosso futuro de acordo com a moralidade de nosso comportamento. Para lembrarmos disso, então, mensalmente, é que foi dada a Israel a tarefa de determinar o início dos meses, mesmo que contradizendo as leis da astronomia, para que então fosse incutida na mente de Israel a seguinte consciência, de acordo com o Rabi Hirsch: se o início de nossos meses e nossas festas, determinadas pelos meses, dependesse exclusivamente dos períodos planetários e astronômicos, de modo que o ciclo lunar determinasse por si só o início dos meses e a data das festas decorrentes, nós e nosso Deus, diz o Rabi Hirsch, seríamos supostamente submissos à compulsão cega e determinista dos processos naturais. E assim, o início dos meses seria um estímulo à Avodah Zará, à idolatria, dos fenômenos da natureza. E precisamente esta idolatria dos fenômenos naturais era o culto egípcio vigente na época, do qual o povo de Israel deveria então libertar-se. Além da razão já mencionada, este mandamento deveria renovar o assombro do povo diante da redenção. Este sentimento é um bálsamo para um povo que pretendia prolongar a sua vida. O nascer da liberdade, que surgiu de forma repentina
no horizonte das suas vidas, descortinando então novas visões perante o povo. Eles experimentaram o sabor da renovação em todos os seus aspectos, sejam espirituais, nacionais ou pessoais. Como prolongar esses instantes, evitando a monotonia da rotina das gerações vindouras, para as quais então a liberdade será tida como um dado óbvio e natural? Pois bem, isto se dá através da repetição sistemática e constante da experiência da renovação a ser realizada mensalmente na determinação do início do mês. O homem israelita elevará seus olhos ao céu e buscará o nascimento da lua nova. Ele aguardará o momento da renovação do ciclo lunar, que é tão importante para a sua vida religiosa. E esta expectativa o marcará com a sensação da renovação. Deus iniciou a redenção do povo, outorgando-lhe então um sinal que retornaria com frequência constante, concentrando sobre si as atenções do povo, invocando-o a renascer das trevas, das loucuras e da depravação, e conferindo um frescor eterno à vontade, à verdade e à pureza, até o povo de Israel estar então vacinado contra a paralisia egípcia, paralisia moral e espiritual, completa o Rabino Hirsch. É este o relógio divino que foi dado a Israel, ao povo de Israel, antes mesmo da redenção, para que o sentido dessa pudesse então ser compreendido com precisão suíça. O envolvimento do homem na determinação dos tempos, na determinação dos meses, para que então o homem não ficasse submisso ou pensasse estar submisso às leis naturais, vindo assim então a deificá-las ou a divinizá-las. Este é o propósito da frase: este será para vós o princípio dos meses. Vocês é que determinarão então com precisão, de acordo com aquilo que foi dado como conhecimento para Israel. Vocês devem então envolver-se com isso de forma nacional, para que não pensem estar sujeitos a essas forças naturais e que acabem, digamos, se envolvendo com a adoração aos astros, às estrelas, às constelações. Ou seja, em resumo, como já dissemos em outro vídeo, outra vez, todos os mandamentos que encontramos na Torá têm a finalidade única de evitar a idolatria. Para achar dessa semana boa, continuando então com o nosso estudo, nós vimos que Deus manda as 3 últimas pragas sobre a terra do Egito: gafanhotos, escuridão e morte dos primogênitos. Os egípcios foram então duramente atingidos pelas 10 pragas, como castigo por todos os sofrimentos que haviam causado aos israelitas durante os duros anos da servidão. O faraó, em especial, sofreu muito por causa da sua obstinação de não deixar Israel sair. Mas, ao observarmos os versos que descrevem o comportamento do faraó diante dos sofrimentos causados pelas pragas, vemos que até a 6ª ele realmente não se curvou e não permitiu por livre e espontânea vontade a saída do povo judeu, merecendo então todos os castigos que recebeu. Mas a partir da 6ª praga está escrito que Deus endureceu o coração de Faraó, Shemot 9:12. Isto é, aparentemente, o Faraó não teve mais então livre-arbítrio a partir desse momento. Então, por que ele foi castigado? Onde estará a justiça nesse caso? Explica o Rav Yosef Dov Soloveitchik, mais conhecido como Beit Halevi, que a vontade verdadeira do faraó era não deixar o povo judeu sair de forma alguma. Mas a partir do momento em que os sofrimentos causados pelas pragas tornaram-se então
insuportáveis. Ele quis agir contra a sua própria vontade, a sua vontade verdadeira, ao permitir a saída do povo judeu. Se o povo judeu saísse naquele momento, o faraó não teria nenhum mérito, pois estava fora de si, sob intensa dor, não sob condições normais, não sob condições normais. Portanto, o termo endureceu o coração não significa que Deus tirou o livre-arbítrio do rei egípcio. Ao contrário, significa que ele deu a Faraó novamente a possibilidade de escolha, como se fosse uma anestesia para tirar dele o medo e a dor dos castigos. Como no caso do juiz e do judeu, o endurecimento do coração era para reequilibrar as escolhas, permitindo então ao faraó mostrar quem era ele de verdade, sem estar pendendo para nenhum lado. Mas a pergunta continua. Explica o Rabbeinu Yonah em seu livro Sharei Shuvah, Os Portais do Arrependimento, que Deus, em sua infinita misericórdia, aceita a tshuvah, retorno aos caminhos corretos de uma pessoa, mesmo se for motivada pelos sofrimentos pelos quais ela está passando na vida. Portanto, de acordo com esse conceito, por que Deus não permitiu que o faraó deixasse o povo judeu sair quando ele estava imerso em sofrimentos? Porque não foi considerado que ele se arrependeu com seus erros por causa de toda a dor que estava sentindo quando ele quis libertar o povo judeu? Para responder esta pergunta, antes precisamos entender por que Deus, que é tão bondoso, que nos manda também sofrimentos. Como um pai que ama seu filho, acima de tudo, Deus nos manda sofrimentos quando transgredimos. Não por raiva, mas por amor, como uma forma de nos despertar e de nos fazer voltar aos caminhos corretos. O ideal seria um mundo sem sofrimentos. Isto é, a pessoa estar sempre atenta aos seus erros para corrigi-los automaticamente, sem a necessidade de um despertador externo. Mas como não fazemos isto, ao contrário, vivemos anestesiados, sem refletir, sem questionar os nossos atos, Deus então precisa nos chacoalhar, nos despertar. É por isso que Ele aceita a tshuvah de uma pessoa que despertou apenas por causa dos sofrimentos. Pois este é justamente o propósito desses sofrimentos que Ele enviou para a pessoa. Mas explica o Beit Halevi que a tshuvah motivada pelos sofrimentos, apesar de realmente funcionar, é condicional. Ela somente é aceita por Deus se os sofrimentos fazem a pessoa despertar da anestesia. E o que significa o despertar? Entender que estava errando, se arrepender sinceramente e decidir não voltar a cometer o mesmo erro. Porém, se a pessoa apenas mudou por estar cansada dos sofrimentos, porém internamente não se arrependeu, a tshuvah não é aceita. Qual é a prova que a pessoa realmente fez uma tshuvah sincera? O seu comportamento depois que os sofrimentos terminam. Se a pessoa fez uma tshuvah sincera, seu comportamento deve continuar adequado, mesmo depois do fim de todos os sofrimentos. Mas se foi apenas algo externo, sem um arrependimento verdadeiro, sem algo que tenha realmente transformado essa pessoa, assim que os sofrimentos desaparecem, a pessoa volta aos maus caminhos. A tshuvah do faraó, por causa dos sofrimentos, em um primeiro momento pareceu sincera. Mas o que aconteceu imediatamente após Deus retirar os sofrimentos? Ele voltou a pecar, demonstrando então que esta não era a sua verdadeira vontade. Ele não queria libertar Israel. Não apenas uma vez, mas várias vezes ele mostrou-se então arrependido, mas voltou a pecar assim que os sofrimentos foram retirados, demonstrando que nunca havia se arrependido de forma sincera. Os sofrimentos se assemelham a uma prensa onde é produzido o azeite. Nesta prensa
são colocadas azeitonas e após o processo o azeite sai pronto. A prensa não acrescenta azeite às azeitonas, ela apenas extrai o azeite que existia já dentro delas. Assim também a teshuvá, verdadeira e sincera. Os sofrimentos somente ajudam a retirar de dentro das pessoas a vontade de fazer o que é correto, né, que já existia. Infelizmente, nós reclamamos muito das dificuldades e dos sofrimentos. Realmente, eles são difíceis, amargos, mas nos ajudam a ajustar as velas para andarmos sempre nos caminhos corretos, para navegarmos sempre por águas mais tranquilas. Portanto, quando passamos por dificuldades, por sofrimentos, o comportamento correto é, ao invés de reclamar de Deus, verificar os nossos próprios atos e procurar onde estamos, onde estaríamos errando. Somente então assim nós poderíamos chegar um dia a sermos aquilo que o Eterno pede de nós. Não perfeitos, porque Ele sabe, Ele conhece a nossa natureza, mas sim íntegros com Ele. E íntegro significa 100% com Ele. Não 50%, não 99%, mas 100% com Ele. Integridade é o que Deus pede, não perfeição. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Em Mircea Hashem.